Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Já arrancou a esta hora a nova greve geral convocada pela CGTP e pela UGT e já há serviços que estão parados. É o caso do Metropolitano de Lisboa, que encerrou todas as estações a partir das 11 da noite e prolonga este período sem circulação até às 6h30 da próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. No Parque Eduardo VII, no edifício sede da Metropolitano de Lisboa, está o repórter da Rádio Observador, Martim Madeira. Martim, mais uma vez, muito boa noite, numa altura em que fala também o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. É verdade, João. Paulo Raimundo está aqui também na sede do Metro de Lisboa. Por enquanto ainda não fala aos jornalistas, ainda temos que aguardar um bocadinho para ouvir as palavras de Paulo Raimundo. No entanto, falou o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que disse e falou sobre uma grande adesão a esta greve. Vamos então ouvir um bocadinho desse som. Nós estamos no arranque da greve e estamos a abranger neste momento as empresas que trabalham por turnos e, portanto, começam já hoje a ter influência naquilo que é a adesão à greve. Mas tudo aquilo que está a vir, tudo aquilo que está a ser demonstrado neste momento é que vamos ter, de facto, uma grande greve geral. Estamos já a ter, de facto, uma grande greve geral. E é uma grande greve geral porque tem o simbolismo que tem e tem a necessidade que tem, que é obrigar o Governo a recuar naquilo que é o pacote laboral, exigir do Governo a retirada do pacote laboral. Aqueles que estão aqui são estes trabalhadores que aqui estão, que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. João, vamos então mesmo agora ouvir o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Que atinge os trabalhadores, os pais, as mães e por essa via as crianças, uma coisa destas não pode avançar e, portanto, está a haver uma grande resposta. E eu queria sublinhar um aspecto que para mim é o mais significativo, é que os trabalhadores já ganharam este combate, já ganharam o sucesso desta greve, e é um sucesso pela unidade dos trabalhadores. E quando os trabalhadores, aqueles que têm a força toda para pôr o país a funcionar, aqueles que põem o país a funcionar e a economia a funcionar com essa força toda, quando essa força toda se une como está a acontecer hoje e amanhã, então são capazes de tudo, inclusive é travar este pacote laboral. E, portanto, o país não vai parar todo, nunca foi assim nenhuma greve geral, mas há uma forte e determinada participação na greve geral, porque os trabalhadores perceberam o que é que está em causa. E quando os trabalhadores percebem o que é que está em causa, tomam conta da ocorrência, que é isso que estão a fazer. Fizeram aqui no metro, estão a fazer na Alta Europa, estão a fazer nos vários serviços públicos, estão a fazer nos setores privados, estão a fazer nos transportes. É mesmo assim. É preciso um sinal muito claro, muita força, e esse sinal está a ser dado e vai ser dado. Amanhã, se a greve se mostrar muito expressiva, acredita que o Governo possa então dar um passo atrás nesta negociação? O Governo tem que fazer uma coisa, que é retirar este pacote laboral. E a resposta que os trabalhadores vão dar, estou confiante que vai ser assim, vai dar um sinal muito forte nesse sentido. E o que o Governo precisa de fazer não é de aumentar mais precariedade. O Governo não precisa de aumentar ainda mais a desregulação dos horários de trabalho, que já temos mais de metade de todos os trabalhadores nessa situação. O Governo não precisa de despedir sem justa causa. O Governo precisa é de criar as condições para aumentar os salários, para acabar com a precariedade. Nós temos 30%, já hoje, com a atual lei em vigor, 30% dos contratos são contratos precários. Esses recebem, só por essa via, sempre, em média, menos 20% que todos os outros trabalhadores. Então é isso que o Governo quer acentuar. É assim que o país se desenvolve. É assim que a economia se desenvolve. Não é assim. E, portanto, há coisas na atual legislação laboral que é preciso alterar. Mas não são estas. Precisa dar mais direitos, não é roubar direitos. Precisa dar mais condições para que os salários aumentem, nomeadamente com a valorização da contratação coletiva. Nada disso está em causa com este pacote laboral. E, portanto, diria, o Governo vai sentir um sinal muito forte. E eu já, se me permitem puxar a brasa à minha sardinha, eu já, por 2 vezes, avisei, entre aspas, o Sr. Primeiro-Ministro, não menosprezem a força dos trabalhadores. Não menosprezem esta força que põe o país a funcionar todos os dias. Porque quando esta força se une, como vai acontecer, quando esta força se junta em unidade em torno dos seus objetivos, são capazes de fazer frente a tudo,
inclusive este pacote laboral. Mas não temo que Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, deixar esta mensagem de que com a união se faz a força e deixar este aviso ao Governo de que a união dos trabalhadores pode mesmo fazer com que o Governo volte atrás com este pacote laboral. É o que pensa Paulo Raimundo aqui na sede do Metro de Lisboa, onde também está Fábio Figueiredo e Francisco Louçã do Bloco de Esquerda, que se recusaram a prestar declarações ao Observador, mas que aqui estão também nesta greve geral que começou a partir da meia-noite. Fica aqui então mais um retrato do repórter do Observador, Martim Madeira, nestas primeiras horas da greve geral convocada pela CGTP e pela UGT. Ora, como já ouvimos ao início desta madrugada, a Auto Europa foi um dos primeiros pontos de paragem das forças sindicais e também dos partidos políticos, e foi o caso de José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, também ele a tecer críticas ao Governo. Mais do que ficar mudo, o que importa é o que é que vai dizer. E o que vai dizer tem que ser um recuo total nesta estratégia. É uma estratégia que não tem nenhum sentido, porque uma economia que tem um nível de emprego quase no pleno emprego, uma economia que é dita como estando em grande crescimento. Qual é o sentido então de haver esta reforma laboral? Não tem nenhum sentido a não ser um preconceito ideológico absoluto, e isso evidentemente que não pode ser política governamental. Aqui ficam também essas primeiras palavras de José Manuel Pureza, o coordenador do Bloco de Esquerda, a tecer essas críticas ao Governo às primeiras horas da greve, que já está a provocar outras dificuldades em outros setores, como é o caso da saúde, e a FNAM acusa o Governo de querer piorar as condições laborais dos trabalhadores com esta nova legislação. Que o diz é a Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalissá. Vai tudo agravar a condição de trabalho dos médicos, e se nós hoje em dia já temos 4 médicos por dia a sair do Serviço Nacional de Saúde e vemos que temos 1,5 milhões de utentes, sem médico de família, temos neste momento tempos de espera nas urgências que chegam às 17 horas e já vamos desde o início do ano com 74 bebés que nasceram nas ambulâncias ou na berma da estrada ou na rua, toda esta situação poderá agravar ainda mais e por isso é que nós estamos em greve. Joana Bordalissá, aqui em declarações à SIC, no Hospital de São João, na cidade do Porto, a prever que essa adesão a esta greve seja também a massa. Falamos agora também da UGT. Alguns sindicatos afetos à Central Sindical juntaram-se esta noite à porta do Centro de Recolha de Resíduos dos Olivais, em Lisboa. José Abrão, secretário-geral da Sintap e também da FESAP, fala de uma adesão a rondar os 85%. Deixa um apelo a quem ainda tem dúvidas se deve ou não aderir à greve geral. De facto, faça, porque pode, até por alguma informação ou desinformação que vai sendo dada, pode ficar na dúvida. Não tenha dúvidas. A proposta que está em cima da mesa é altamente penalizadora de quem trabalha e, por isso mesmo, é importante que toda a gente adira e que force o Governo a mudar de posição, que é a nossa exigência que temos em cima da mesa hoje. Aqui ficou o apelo do secretário-geral da FESAP e também da Sintap, José Abrão, à porta do Centro de Recolha de Resíduos dos Olivais, na cidade de Lisboa. Ora, este setor da recolha de resíduos é precisamente um dos mais afetados e os trabalhadores estão a aderir em massa, é o que adianta a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, em concelhos como, por exemplo, Évora, Setúbal, Amadora e também Funchal, na Ilha da Madeira. Cristina Torres afirma que pouco depois das 10 da noite, já há registros de adesão de 100% no início de turnos do setor da recolha de resíduos em localidades como Évora, Setúbal e também na Amadora. A responsável sindical acrescenta que, se o Governo ouvir os trabalhadores, tem de recuar com as intenções das mudanças à legislação laboral. Salienta ainda o resultado muito positivo que a greve geral já alcançou. Viramos agora atenções para as eleições presidenciais, com o debate desta noite entre Catarina Martins e António Filipe a acusarem o primeiro-ministro de enganar os portugueses ao anunciar um salário mínimo de 1.600 euros até ao final da legislatura. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda considera que Luís Montenegro só pode estar a brincar com os portugueses. E explica porquê. Eu acho que o primeiro-ministro está a gozar com as pessoas e é feio.
Porque, repara, o Governo acabou de chumbar hoje propostas da esquerda para aumentar mais o salário mínimo. Mas é bom que aumente o salário mínimo. É bom, mas é bom que se fale verdade. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que só aumenta o salário mínimo 50 euros este ano, está a dizer que nos próximos anos da legislatura vai aumentar todos os anos o salário mínimo em 200 euros e alguém acha que ele está a falar verdade? Desacreditado está também António Filipe. Há um sinal muito claro de que ninguém leva isso a sério. É as confederações empresariais não protestarem, porque as confederações empresariais, que qualquer cêntimo de aumento do salário mínimo protestam e dizem que isso não é possível, ouvem este anúncio do Primeiro-Ministro e não dizem nada, que significa que nem eles acreditam nele. O anúncio de Luís Montenegro foi feito em semana de greve geral, a primeira dos últimos 12 anos, e a pretexto desse tema, os dois candidatos esta noite em debate concordam. Esta paralisação é sinal de que o Governo tem de ter outra proposta em cima da mesa para ser negociada. Terminamos este noticiário com a Ucrânia, que enviou esta quarta-feira aos Estados Unidos uma nova versão do plano para pôr fim à guerra com a Rússia. Fontes citadas pela agência France Press explicaram que o texto incorpora a visão de Kiev e propõe uma solução mais abrangente para encerrar o conflito. Recordamos que a proposta inicial dos Estados Unidos incluía a cedência à Rússia de territórios ucranianos que ainda não tinham sido conquistados. É um ponto final neste noticiário da 1 da manhã. Continua a acompanhar os próximos desenvolvimentos desta greve geral aqui na Rádio Observador e também no site em observador.pt. Da minha parte é tudo. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa.